todos, é um prazer estar nessa exposição promovida aqui pelo Shopping Pinheiros e mais outros colaboradores. É um assunto não muito explorado pela nossa historiografia, mas é um assunto muito importante para a nossa história. É importante nós sabermos a participação do Brasil na Segunda Guerra, um evento muito importante para o nosso país, para as nossas Forças Armadas e para a nossa história, logicamente. Então, é um prazer ver uma iniciativa como essa, divulgando a imagem da nossa Força Expedicionária Brasileira para preservarmos essa memória tão maravilhosa. Muito obrigado. Lógico, nós não podemos generalizar tudo, né? Mas ocorre muito que os nossos livros didáticos falam um pouco da Segunda Guerra e menos ainda da participação do Brasil na Segunda Guerra. Eles tocam no assunto quando falam ali do governo Vargas, etc. Mas foi uma fase muito importante para o Brasil o fato do país ter participado da Segunda Guerra. Nós temos que ressaltar uma coisa interessante. Muita gente fala, mas o Getúlio ficou em cima do muro. Nós temos que entender que até 1938, a Alemanha e os Estados Unidos eram nossos dois principais parceiros comerciais. Sim. Então, isso realmente deixou dúvida com o nosso governo, né, de que lado entrar na guerra. Mas os Estados Unidos fizeram uma campanha muito forte em cima dos países da América, né, porque eles sabiam justamente o risco que era o Brasil debandar para o lado alemão. Então, desde o início da guerra, os Estados Unidos promoveram uma aproximação dos países americanos em torno de si para que, se ocorresse algum evento provocado pelos países do eixo, todos os países tomariam o mesmo lado. E por força de acordo, nós fomos colocados na Segunda Guerra Mundial após o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães. Sim. E esses afundamentos começaram justamente quando o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do eixo, Alemanha e Itália. Por quê? Justamente após o ataque japonês a Pearl Harbor. E essa aliança trouxe ao Brasil, inclusive, um empréstimo para a construção da Siderúrgica Nacional. Sim. Entre outras coisas, a entrada do Brasil da época trouxe para o país, né, a Companhia Siderúrgica Nacional e também a Hidrelétrica de Paulo Afonso. E desde então nós começamos a vivenciar, a mais ou menos que trazer também para o Brasil o modelo americano, né? Tanto para as Forças Armadas, como equipamentos, armas e tal, e até um pouco de modelo de organização política e econômica também, por que não dizer isso? Sim, a exposição está muito bem organizada, muitas fotos, é importante que as cidades mantenham a memória dos seus expedicionários, então é uma iniciativa que eu parabenizo o pessoal da organização. Que cedeu pela primeira vez na Araucária um espaço cultural. Foi uma exposição maravilhosa. Eu acho que a banda estava aqui hoje tocando, né, algumas famílias aí dos expedicionários. Eu acho bem importante trazer isso para a nossa cidade, né, esse valor deles, né, para o nosso país. Então eu acho que está sendo uma exposição muito bacana, muito bonita, que acho que as pessoas devem vir visitar. Fazer assim na sequência aí outras exposições, né? Eu acho que isso é bem importante, mostrar para a nossa sociedade sobre a nossa cultura, sobre a nossa cidade. Isso acho que é uma necessidade que a gente tem que agradecer aí as pessoas que estavam presentes aí, né? Então, Pedrinho aí, agradeço a você por estar aí, nos ajudando sempre numa parceria aí. Eu acho isso muito, muito bom. Muito obrigado, Pedro. Valeu. Colocou o quadradinho? Então aqui eu estou diante da imagem do Padre Bauer. Eu era muito amigo dele, conheci muitos anos, muita coisa ele me ensinou. Da guerra, o sofrimento que ele passou. Muitas vezes
ele recebia tanto soco que ele perdeu todos os seus dentes. Ele contava o que ele passou no campo de concentração, de arrancar os dentes dele com custa de soco. Ele contava isso aí, e do que eles faziam. Até ele fumava também bastante. Ele jogava a xepa, ia pegar a xepa e os nazistas pisavam na mão dele quando ia arrancar. Ficava só sangue na mão para pegar a xepa. Ele queria. Ele contava do que passaram lá, né? Que ele, quando terminou a guerra, que eles pulavam, né, de alegria, tomando vinho, com medo que não voltasse, né? Então ele foi pra lá, achava que não voltaria, mas graças a Deus foi solteiro. Deixou a mãe e o pai, né? De que lugar que era? Ele... Onde ele morava, o pai? Aqui no... Feira Grande, acho que, né? Rio Baixinho. Apoiadores, autoridades que tornaram esse momento possível. E queremos que essa exposição toque a cada um que vier aqui e que relembre a história desses heróis. Agora eu quero... Que hoje é a sede do Museu Constitucionário. Pedrinho Greboge, grande amigo nosso, associação comercial das nossas empresas aqui de comunicação também Araucária. A Araucária é muito importante de estar recebendo uma exposição dessa que retrata um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial e mais do que isso, fala dos nossos filhos aqui da terra, da cidade de Araucária que também participaram. Muitas pessoas acabam achando que o Brasil, a cidade de Araucária não participou da guerra, mas efetivamente sim, tiveram os praças, os pracinhas que saíram daqui da nossa cidade, foram lá para a Europa para poder estar participando da Segunda Guerra, lutaram e trouxeram, né, um grande legado, uma grande história aqui para nossa região. Então, uma posição dessa que conta toda a história de como que aconteceu efetivamente essa participação desses pracinhas é muito importante, Pedrinho. A gente vendo por um cenário a nível Brasil, hoje as pessoas elas esquecem um pouco da história, elas esquecem um pouco da cidadania, elas pensam apenas no hoje, esquecem dos nossos antepassados. Então a gente tem que cada vez mais trazer essas exposições, não só da Segunda Guerra, mas exposições culturais, exposições de história, exposições de filosofia, que retratem um pouco de como que foi essa chegada dos nossos antepassados para a gente estar vivendo nos dias de hoje. Hoje nós estamos aqui, né, nessa belíssima apresentação, um acervo maravilhoso, né, que retrata um pouco dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, aonde o Brasil teve a sua participação, imagem para o mundo. Então, parabéns aos organizadores, poder apresentar aí para a nova geração, para a geração futura, contextualizar um pouquinho. Saio daqui bastante satisfeito. Os organizadores que apresentaram aí um material belíssimo, que eu particularmente não tinha conhecimento. Então reviver o passado, se preparar para o futuro. Então parabéns a toda aí a apresentação. Araucária que viveu então esse momento histórico, uma participação efetiva e fundamental para a vitória do combate ao extremismo. Segunda Guerra, quase 100 anos. Como é que é o nome do pai? Salvador Moreira Vidal. Ele foi para a guerra e voltou vivo aqui. Que região que ele morava aqui? Mas Araucária é uma cidade? É, aqui na... O que ele falava da guerra, assim, sobretudo do medo dele? O medo era constante. Ele dizia que toda noite, todo dia, eles amanheciam agradecendo que estava vivo. A cada instante, eles tinham aquela sensação, eles sentiam, agradecia por estar vivo, porque não sabia cada instante o que ia acontecer com ele. Era essa sensação que ele passou a vida inteira dele lá. Gilson Moreira Vidal. Muito bem, o que lembra do guerreiro lá? Ele era uma pessoa mais calma, mas não sei se é por causa da guerra, mas ele era assim, mais quieto, assim, não era muito extrovertido, né? Ele mandava carta para cá? No tempo que ele namorava minha mãe, ele correspondia. A carta era censurada? Acho que sim, porque diz que eles tinham combinado, né? Que se tivesse acontecido alguma coisa grave,
torcendo que ia ter alguma coisa. Era um código que eles tinham. Oi, o nome do senhor, como é que é lá da guerra? Eu sou filho do guerreiro, do Sim. Salvador Moreira Vidal. Fora aquilo que já falaram, qual que era a vontade dele lá? Ele tinha fé em alguma religião lá? Ele acreditava em Deus. E ele era muito silencioso, principalmente sobre a guerra. Ele não gostava de falar da guerra. Qual que a especialidade dele era tiro do quê? De fuzil o quê? Acho que era fuzil, né? Acho que era fuzil, sim. Era fuzil. Ele participou da tomada de Monte Castelo, né? E de Montese também. Sim. Montese e Monte Castelo. E quando ele voltou aqui para o Brasil, ele foi bem recebido? Que ele casou depois que voltou, né? Depois que voltou. E que lembranças que vocês têm? Uma lembrança concreta dele que ele trouxe da guerra? Trouxe da guerra não, mas assim, na convivência, uma pessoa tranquila, uma pessoa muito justa. Não trouxe nenhuma calocha? Ele mandava muito cartão postal para minha mãe. E trouxe balas de fuzil, fitas de metralhadora, já usada, claro. E depois ele mandou para o expedicionário ali em Curitiba. Muitas fotos. Meu pai foi uma pessoa que dava muito valor à vida. A vida, a pátria, o amor aos filhos, amor à natureza, amor ao Brasil, principalmente ao Brasil, defendeu o Brasil com tamanho patriotismo, né? Com tamanho amor. E é esse o meu pai, uma pessoa que foi muito apaixonado pelas coisas que ele fazia. E a senhora, o que lembra do velho guerreiro? Nossa, muitas recordações, né? Histórias que ele contava lá da guerra. Mas o que, por exemplo, do especial? Que? Ele tinha medo? Não, da guerra em si não. Ele tinha medo assim de não voltar mais para casa. Porque ele tinha mãe ainda, né? Ainda era viva, mas ela chegou a falecer enquanto ele estava lá ainda, né? Recebeu carta dos irmãos dizendo que ela tinha falecido. E de não voltar mais para casa. Dos dias assim de trincheira que ele passava lá debaixo da neve. Ele chegou a receber algum tiro? Não, ele teve uma bênção especial do Papa. Eu não recordo agora se era Pio XI. E essa, eu acho que era isso. E essa bênção valeu a ele, eu acho que a vida dele na guerra. Ele tomava muito vinho na hora de folga lá em Roma? Olha, com certeza, na hora de folga, de quando ele conseguia, né? Ele gostava de vinho. E lá era época de inverno, né? Era muito frio, né? Com certeza para esquentar um pouquinho. Mas eu acho que eles não tinham tempo para isso. Como é que é o nome da senhora? Lourdes. Bom, vocês têm... Quer falar a nossa alegria, nós sentimos honrados em contar a história de cada familiar de vocês. E o que eu observei durante esse tempo que a exposição foi no shopping é que para muitos foi uma exposição para relembrar a história e para outros para conhecer a história. Muitas pessoas não conheciam que 80 araucarienses foram para a guerra. E através dessa exposição nós podemos... De repente não se conheciam. Então agora há pouco a gente está conversando com uma família aqui que não está na relação, mas que não morava em Araucária e depois veio a morar para Araucária. Então assim, a gente vai procurar a FEB também para poder pesquisar melhor sobre essas famílias, né? E poder unir mais isso aí, talvez transformar isso aí para os netos e bisnetos, conhecer um pouco mais, né, dessas famílias. Agradeço a todos vocês por dizer, Domingos e toda a equipe do Shopping Pinheiros. Vocês fizeram desse shopping um tempo do saber. É lógico, historiadores e futuros saibam que essas fotos
são um marco histórico, mas não é um conhecimento definitivo. Aqui parte para despertar a boa leitura, livros e mais livros. Eu sou mais da linha de vídeos, sou historiador, sim. Aprendi muito com o senhor Sebastião, Dilma e toda a equipe, quando apenas 16 pessoas estiveram listadas que foram para a guerra. Fomos a campo, tem vários lugares, descobrimos 76, agora tem 80. Depois aqui o senhor Domingos falou que tem outros que não foram nem citados. Tem muitas pessoas que vocês incentivem, valorizar. A foto foi apenas um momento congelado da história, mas saber o porquê, como é que as pessoas morreram. E aqui também quero agradecer a Macro Fotos Curitiba, na pessoa do seu Altair, onde também seu pai José esteve presente na sua guerra. A Macro Fotos Curitiba proporcionou centenas de fotos lá do Museu da Guerra. Muito obrigado. Hoje é o dia da vitória. Eu estou perto de um grande soldado Lima que esteve na guerra. Como que o senhor se sentiu hoje diante desta homenagem? Muito feliz, uma coisa que eu não esperava, que é a minha terra, eu nasci no município, me desse homenagem. E durante a guerra, qual que foi o seu maior medo? Mas a única coisa que eu tinha medo durante a guerra, vou falar bem a verdade, é que Deus o livre eu fosse prisioneiro. É a única coisa que eu tinha mais medo. Porque de morrer eu não tinha mais. Já tinha perdido o medo de morrer. Porque depois de estar ali, a gente como brasileiro, eu fui um brasileiro que eu servi todo esse meu tempo, eu nunca me neguei de nada. De cada representante, né, dos expedicionários, a gente gostaria de entregar um certificado e uma foto como uma lembrança dessa exposição. Essa foto, ela foi feita pelo Luciano Ribeiro. Eu mandei para eles as fotos que a gente conseguiu e ele fez uma arte bem bonita para vocês como lembrança e a gente revelou para deixar para vocês. Então eu gostaria de um de cada familiar, né, para a gente poder entregar para vocês e daí assim que vocês vierem, a gente tirar uma foto de todas as famílias juntas, tá? Pinheiros, eu quero agradecer a cada familiar que concederam objetos, fotos, que estiveram presentes, a cada parceiro, os guias que vieram ajudar a ensinar das escolas, fotógrafos, cada pessoa, como Tese, a FEB de Curitiba, a gente agradece de coração aberto e queremos fazer mais exposições. E agora a Dani vai estar entregando o certificado e também a foto de cada familiar. Antes de eu entregar, algum familiar gostaria de dar algumas palavras, alguma coisinha para a gente guardar de lembrança desse momento? Fique à vontade, pessoal. Por favor, alguém que tenha uma história, né, para contar, interessante. Chegou que a gente só queria falar aqui. A gente está reunindo aqui famílias que de repente não se conheciam. Então agora há pouco a gente está conversando com uma família aqui que não está na relação, mas que não morava em Araucária e depois veio a morar para Araucária. Então assim, a gente vai procurar a FEB também para poder pesquisar melhor sobre essas famílias, né? E poder unir mais isso aí, talvez transformar isso aí para os netos e bisnetos, conhecer um pouco mais, né, dessas famílias. Agradeço a todos vocês, por aqueles que nos cederam material, a informação que vieram aqui.
Então, eu agradeço de coração, acho que o shopping é isso, é aproximar pessoas, é trazer essas exposições, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fale. Eu acho que isso é bom, né? Trocar essas informações, a gente saber um pouco mais de vocês, da família de vocês, o que representou isso para vocês, tá? Fiquem à vontade. Hoje é o dia da vitória. Eu estou perto de um grande soldado. A polenta tinha, mas não tinha mais outra coisa, não tinha. Só a polenta e pedaço de coelho, assim, de carne, porque nós, às vezes, ia depois da guerra. Agora, no tempo, não. A função lá dentro da guerra, qual que era? Era no grupo de tiro, automático. Era cabo? Para aqueles que combateram a guerra e para defender a vida e a nação, são também perdoados os pecados quando, em legítima defesa, devem matar. O diário das lutas, o diário do sofrimento. E esse diário, eu acredito que foi também, antes da guerra, também tinha um padre capelão? Tinha padre. No nosso regimento tinha 2 padres. Um morreu com poucos dias. Apelido Cobra Fuma. E ele, quando estava aqui no Brasil saindo, acendeu um cachimbo desse tamanho, grandão, né, e fumava. E disse que na Europa vai cobra fumar. Daí fizeram um desenho, eu acho que o senhor viu o desenho da cobra fumante, né? Em tempo daquele padre. Tinha hora para rezar, mas uma última vez que nós estava de folga, assim, lá no Monte Belberi, como falei, o padre foi rezar a missa e daqui um pouco descobriram, mandaram bomba em cima dele, lá onde tinha tropa. Tropa não, quem era católico ia, e quem não rezava. Aí, só pena que voou. Aí tem um apelido, só pena que voa, por causa daquele padre que rezou a missa e a bomba chegou. E nós tinha, antes disso tinha, nós comia peru congelado, né? Com pena, com tudo. Então lá os cozinheiros tiravam, destriparam e tiraram a pena. Foi uma monte grande de pena. E a bomba chegou bem em cima daquela pena. Aí espatifou, voou tudo por cima. Daí saiu como diz, uma conversa, só pena que voa. Se só pena que voa é um perigo. Falou pena que voa, perigo. Que a bomba vai chegar de um canhão do alemão. Mas conseguiram rezar a missa?
nós rezemos missa e nós já estava terminando, no fim da missa, essa espada. Só que a calça, a bala quando passava, furava que nem um cachorro pegasse e rasgar. Calça, porque a gente usava calça lá, larga assim, né? Aí, só assim que passou a brasa, esquentou no pé. Né? Então não foi fácil, o senhor escapou muitas vezes? Escapei 3 vezes. 3 vezes que foi livre. Tinha 2, eu estava na hora de sentinela, quase que atirei, mas os homens jogaram a arma e com os braços para cima, né? Daí falaram que são origem polonês, para nós não denunciar eles, que eles se renderam. E estavam na linha do alemão. Estavam na linha do alemão. E o que mais? Que fatos assim? Para defender é válida, mas que é valiosa não é. Porque isso dá muita morte, muita fome e muito perigo, muita morte. Para contar a história, o que se passou, o que se tratou, quantos dias de fome, quantas noites sem dormir. Isso eu tinha na ideia assim para contar depois para o povo. O que a guerra é, como é que sofre, grande, pequeno, criança, todo mundo. Encontramos uma criança no mato de mais ou menos 10, 11 anos. Estava feito lá tem castanha muito, né? Então a folha caíram no inverno. Então ela fez um ninho, assim dormia lá. Daí nós perguntávamos eu perguntei o que estava comendo. Só castanho, não tem mais nada. E o pai morto, mãe morto, as irmãs, tudo morto. Só ela que ficou, de 12 anos, no mato, e estava completo. E daí nós fizemos um ataque, fizemos as patrulhas, prendemos os alemães, e foi no Monte Cerrado que nós fizemos o último ataque, que foi lá, combate. Foi os americanos apoiaram nós com tanque, e lá nós fizemos recuar o alemão. E eu e o meu companheiro no grupo que é do tiro, ficou só 4 homens. Aí com nós 4 homens, mais um ficou do lado e nós avançamos demais. E lá que nós fomos prender o alemão. Entramos na casa-mata, tinha 20 e poucos alemães oficiais. Essa casa-mata, o que era? Um esconderijo? Uma trincheira. Casa-mata é feita uma trincheira, assim que eles estavam escondidos por baixo da terra. Por cima tinha terra jogada na casa-mata, né? Casa-mata, assim falaram, eu não sei como é que é o nome disso. Conta como é que foi, uma vez o senhor já contou para mim, vocês entraram em quantos para prender esses oficiais? Nós entramos em 2, eu e o meu ajudante, o municiador, ele era de Minas Gerais, um soldado. Daí lá nós prendemos os alemães e não, como é que posso dizer? Daí não sei mais o que fizeram, porque isso... Na linha de combate, assim, recebeu algum tiro no capacete, coisa semelhante? Eu recebi um tiro na testa, só o capacete ricochetou. E na minha frente, quando nós estávamos avançando,